Então tá, eles estão falando que tá bom. Então, eu sempre, eu sempre recebo, Dinamar, os meus convidados, os nossos convidados, com uma poesia. E eu procurei muito uma poesia que parecesse com você, né? Ai, que Normalmente legal. é um presente por você ter aceito esse desafio. E a que nós escolhemos chama A Dança da Vida, de Vitor Motta. O vento passa, é cortante e frio. Com ele perde-se ao longe a esperança. E vagando em minha mente, crio sonhos que a vida não alcança. Nesse campo deserto e tão sombrio, em que o destino minha vida lança, nada fuge, pois o tumular estio jamais verá os outros anos de bonança. E na poeira que rola nos caminhos, vejo meus sonhos se perderem agora, e o último raio de alegria ir embora. Essa tristeza em minha alma, agora é planta que por flores tem espinho, nascidos pela falta de carinhos. Linda. Espero que você tenha gostado. Eu gosto muito, né, desses poemas que falam um pouco aí da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos problemas cotidianos que nós vamos enfrentando aí ao longo da nossa vida. Dinamar, Exatamente. é um prazer te receber aqui nas lives de segunda-feira. Nós temos tentado abordar temas que interessam mulheres, homens, e o seu, temas polêmicos, temas que nos fazem pensar sobre o cotidiano. E eu fui desafiada, né, por algumas mulheres para que a gente possa pensar um pouco mais nas mulheres. E aí eu lembrei da sua história, que a dança transformou sua vida. E falei, gente, né, vou convidar a Dinamar e o título, né, da sua live é A Dança Transformando a Vida das Mulheres. E aí eu queria que você contasse um pouco para nós quem é você, né? Em que circunstância nós nos cruzamos e a sua trajetória, o que você fez, suas escolhas e como é que você descobriu a dança. Claro, foi um E prazer. a transformação que a dança fez em você, como ser humano, como mulher, como mãe, como esposa. Isso, muito bem. Então vamos começar. Primeiro eu quero agradecer imensamente o convite. Aí eu concordo que foi um convite desafiador, porque de fato eu nunca me vi assim falando abertamente sobre a minha vida e sobre tudo isso. E aí eu lembrei de o primeiro convite que você me falou quando você me fez uma vez, eu fui na UFO falar com as meninas da UFO. Eu falei, nada mais justo do que ir lá mais uma vez. Eu acho que são exemplos que moldam as vidas das pessoas, que modificam, que transformam, que dão impulso. Então, por esse motivo, eu aceitei o convite. Então, vamos lá. Quem é Dinamar? Dinamar é uma menina que cresceu sem pais, porque quando eu tinha 3 anos, a minha mãe me deu para uma filha de um primeiro casamento do meu pai, para ser cuidada por ela, porque a vida, como eu nasci em Tocantins, a vida lá era muito difícil em questão financeira, então a gente veio para cá. E a minha mãe me deu. E esta foi uma história que transformou a minha vida. Por quê? Porque como eu cresci sem esse laço de mãe, eu amadureci muito cedo. Então, aos 13 anos, eu já trabalhava, já conseguia o meu dinheiro. Aos 16, quando foi o ano que meu pai faleceu, eu saí da casa dessa pessoa que eu cuidava e fui morar sozinha. E naquela época, com 16 anos, era muito difícil, era uma vida muito difícil. Então, eu tive que fazer escolhas. E quais foram as escolhas daquela época? Eu terminei a escola, mas eu parei no segundo colégio, no terceiro colegial ali e fui trabalhar, porque eu precisava sobreviver. E eu digo que foi uma escolha ruim? Não foi, porque eu cresci muito com essa escolha. E daí para frente eu fui vivendo, até os 21 anos eu conheci o meu marido.
E eu não tinha namorado até aquela época, porque eu pensava em outras coisas. A gente tinha aquelas paquerinhas e tal, mas eu nunca tinha pensado numa pessoa para a vida toda. E o Rafael surgiu com esse intuito. E aí, como ele surgiu com esse intuito, a gente acabou casando. E aí eu falo que eu comecei a vida ao contrário. Aí eu casei, tive filhos e só depois que a vida me deu a possibilidade de cursar um curso superior e conhecer outras coisas, outros mundos. Só que em nenhum momento eu vacilei. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas agora eu já tenho filhos, aí eu não posso fazer isso. Nossa, eu tenho filhos, eu não posso fazer uma viagem. Eu tenho filhos, eu não posso ir para a faculdade. E a gente se engana. Porque o tempo da gente e a trajetória, quem faz somos nós mesmos. Então, a partir do momento que eu decido e me organizo, não existe empecilho, não existe filho, não existe falta de emprego. Eu acho que tudo é uma questão de organização. E eu fui muito feliz nessas escolhas. Porque quando eu escolhi o Rafael como esposo, eu acabei escolhendo uma pessoa que mais me deu força, que mais me incentivou. Então, assim, quando eu passei na universidade, a minha filha tinha 3 meses. E um dia eu decidi, falei, vou fazer vestibular, ele faz mesmo. E eu fiz e passei. E ela tinha 3 meses. E como que você deixa um bebê de 3 meses e vai viver uma universidade? A gente que conhece a universidade, a gente sabe como que funciona. Lá é tudo muito intenso. Se você quiser alguma coisa, você tem que fazer as coisas extras. E aí eu decidi por isso. E resolvi fazer isso. Mas nesse meio tempo, quando eu casei com o Rafael, eu passei uma experiência muito difícil, que foi a experiência da gravidez. Por que que foi difícil? Porque quando eu casei, eu não evitava filhos, mas segundo os médicos, eu não podia engravidar. Então eu fui meio que desleixando. E com 5 anos de casada, eu me vi grávida de gêmeos. E aí deu um boom, assim, aí você grávida de gêmeos e tal. Só que nesse meio tempo eu perdi um filho. E aí isso me fortaleceu muito. E aí eram o Bruno e o Enzo. Hoje o Enzo é um anjo e eu tenho o Bruno. O Bruno hoje tem 13 anos. E eu falo que eu tenho 13 anos de Bruno e 13 anos de Enzo. Por quê? Porque o Bruno me lembra todos os dias que o Enzo existiu na minha vida. E aí a gente superou, foi uma perda difícil, a gente não esquece, a dor não diminui, porque quando a gente perde um filho, essa dor é única. Eu falo que eu só consigo falar da minha dor e alguém me entender só com as mães que realmente perderam um filho. Porque é um pedaço da gente que vai e não volta. E aí tudo bem. E aí a gente superou, teve outro presente de Deus, não era planejado, mas Deus mandou a Marina. Quem me conhece nas redes sociais vê o carinho que eu tenho pela Marina. E a Marina é uma criança que veio me transformar, porque ela é meu reflexo, ela é meu xerox. Tudo que eu gosto, tudo que eu faço, ela é a minha cópia fisicamente, é a minha cópia personalizada, assim. A personalidade dela é idêntica à minha. Então veio para casar. E Deus é muito perfeito, ele não me deu outro filho, que com certeza eu queria que ele fosse o Enzo. Se eu tivesse outro filho homem, ele seria o Enzo na minha vida. E Deus, na sua perfeição, me deu a Marina para dizer, não é bem assim. O Enzo cumpriu o papel que ele tinha com você e agora eu tô te dando outro presente, que foi a Marina. E tudo bem, passou, né? Foi uma fase que eu tive que viver e a gente vai superando. Tem dia que bate aquela saudade, mas fazer o quê, né? A gente chora, a gente desespera, abraça a foto, e aí no outro dia já tá bem, é assim a vida. Eu falo que a vida é feita de altos e baixos. Não teria graça se a vida fosse todos os dias lá no alto. Você não teria por que lutar. Então eu vejo assim as dificuldades. E aí, beleza, vamos voltar para a época da universidade. Estamos lá na universidade e um dia lá no estacionamento da universidade, a Adriana Pastorello, a professora, a doutora Adriana Pastorello, que era a nossa professora no primeiro semestre do curso, ela me perguntou, ela me fez a seguinte pergunta: por que você veio cursar pedagogia na aqui dentro? Eu quero viver tudo isso aqui dentro e posteriormente eu quero colher frutos da UFA. E aí ela me disse o seguinte: para você ter sucesso, por onde você passar, você vai ter que deixar uma marquinha. Então, o que ela quis dizer? Que eu não poderia passar por lugar nenhum nessa trajetória minha
e não me mostrar como pessoa. E aí, nesse meio tempo, depois que eu tive a gravidez de gêmeos, eu adquiri uma pressão alta, um problema de pressão alta muito sério, e eu era obesa. E aí foi a grande decisão da vida. Eu precisava tomar um rumo também nessa parte, né? Já tinha cuidado dos filhos, já tinha casado, já tinha resolvido o problema da universidade e faltava esse problema de saúde, que transformou no problema de saúde, porque pressão alta é uma coisa muito séria. Às vezes as mulheres, principalmente, não levam a sério, mas é sério. E aí eu falei, eu vou procurar um médico e tal. E procurei. E aí o doutor Luiz Augusto, que foi o meu cirurgião e atualmente é o meu médico que me acompanha, ele falou para mim, se você quiser viver, você vai ter que fazer a bariátrica. Porque é a única solução para você agora. Porque você precisa perder peso em pouco prazo de tempo. E aí foi uma decisão difícil, porque a gente tem medo, porque assim, eu falo que a minha geração é uma das primeiras gerações bariátricas. Então, assim, a gente não conhece nenhum idoso que fez bariátrica e não sabe os problemas que eles vão ter. Então, a gente tinha que enfrentar isso às cegas. Então, assim, hoje é muito comum, mas eu fiz há 7 anos atrás. Então, assim, era um risco muito grande, era muitos medos. Mas vamos lá. Como não era o primeiro desafio da vida, vamos lá fazer a bariátrica. E resolvi fazer. E foi um sucesso. Por quê? Porque bariátrica não é um milagre. Para você, mulher que está ouvindo, não adianta, não vem falando assim, hoje ela é magra por causa da bariátrica. Não. Todas as pessoas que fizeram bariátricas vão falar para você, a bariátrica é só o pontapé. Se você não tiver a determinação e a sua cabeça não estiver firme no propósito, o resto da sua vida, você vai voltar a engordar e você vai voltar a ter problemas físicos e problemas de saúde. Então, eu decidi, mas eu decidi mentalmente que eu ia mudar de vida. E eu realmente mudei de vida. Fiz a bariátrica e aí com 3 meses, quando eu fui no consultório, eu tinha dado aquela parada de perder peso, porque a gente sabe que a gente para de perder peso. E aí o médico falou para mim, agora é o seu momento. Ou você vai correr atrás do que você quer, ou você vai voltar a ser o que era, o que você quer. Ele foi curto e grosso. Ele falou para mim, eu fiz a minha parte, agora você tem que fazer a sua. E aí vai a Dina, né, pós-bariátrica, ainda meio obesa, para academia. E aí na academia eu descobri a dança. E aí foi quando surgiu a dança. Então a dança para mim surgiu como um refúgio. Eu precisava estar naquele lugar que eu não gostava, que era academia, e eu precisava buscar um exercício que me aceitasse do jeito que eu era e que me acolhesse mesmo, que me prendesse. Porque hoje eu falo, as pessoas perguntam para mim, Dina, hoje vou fazer 40, né? E as pessoas, Dina, mas você tem um pique de menina de 20, você dança, você malha. Por que você faz isso? Porque eu consegui descobrir, né, nesses momentos algo que eu gosto. Então, eu gosto da dança. Então, eu não vou com preguiça para academia. Nesse meio tempo, também eu descobri que eu gosto da musculação. Então, eu vou malhar na academia todos os dias, 6 da manhã, porque eu gosto, porque eu sinto prazer. Então, eu falo que tem que sentir prazer naquilo que faz. Então, se você começar a estudar e não tá rolando, é porque você não tá sentindo prazer. Se não tá sentindo prazer, é porque não achou o seu caminho certo. Então, você tá no caminho errado. Então, vamos buscar alguma coisa que você goste de estudar. Assim também é o exercício físico, assim também é a dança. Mas eu não gosto da sua aula, Dina. Tudo bem. Não gosto de fit dance, não gosto de zumba. Vamos tentar uma dança do ventre, vamos tentar um tango. Alguma coisa a gente tem que gostar. Eu falo que não existe aquela pessoa que não goste de nada. Então, você só faz bem aquilo que você gosta. Tudo bem, descobri a dança. E lá no meio da universidade, fazendo pedagogia com um menino pequeno, menino tinha 1 ano, aquela coisa louca, e o menino chorava, e o menino ligava no meio da aula, mãe vem embora, o menino tá com dor de barriga. Foi aquela loucura, os 3 primeiros anos. E como se não bastasse, resolvi pleitear uma vaga de intercâmbio internacional. E aí falei com a Adriana. A Adriana me ouviu muito durante os 4 anos. Falei para ela, eu quero ela. Se você quer, o que você está esperando?
Fiz lá o processo e tal, e fui contemplada. E aí tava eu com uma criança de 3 anos, pós-bariátrica, recente, tinha que ter um cuidado imenso, não podia parar o exercício físico. Tava 1 ano de formar, e aí aquela loucura, vamos passar 7 meses em Portugal. E aí a primeira pessoa que eu consultei foi o Rafael. Liguei para ele chorando, falei, eu passei, como é que eu faço agora? E ele só falou assim, você vai. Aí eu, como eu vou? E os meninos, e a universidade? Não, você vai. E aí, com toda a força que ele me deu, eu resolvi ir. Passei 8 meses em Portugal. As crianças aqui, eu lá, foi fácil, não foi fácil. E chegando lá, quando eu falei que eu dava aula de Zumba, menino, foi aquela loucura. E a gente vai, a gente não pode trabalhar, né? A gente é estudante. Então, o nosso visto é só para estudante. Mas lá na Universidade de Coimbra, que foi onde eu fiquei, eu achei uma brecha lá e eu dava aula para as meninas dos outros países de Zumba. Lá dentro da universidade mesmo. E aí foi assim, foi como se minha paixão pela dança virasse um amor. E aí foi muito bom, porque deu para um pouquinho, matar um pouquinho da saudade, porque eu sentia muito acolhida, né? Porque ser professora de dança é muito bom. Você se sente acolhida. Então, para mim, foi uma experiência única. E eu voltei com uma bagagem de dança que eu não tinha aqui, que eu adquiri lá, porque eu conhecia os outros professores de lá, os ritmos de lá são diferentes daqui. Então, para além da experiência da Universidade de Coimbra, que foi maravilhosa, eu ainda pude ter o prazer de ter esse ganho a mais, que foi a dança, que foi essa paixão, esse amor pela dança. E aí, quando eu voltei, eu já estava no propósito mesmo de fazer mestrado, mas aí quando eu voltei, a dança tomou conta desse espaço do mestrado. E aí, nesse meio tempo, eu voltei em 2014. Aí depois eu fiquei mais 1 ano na universidade, porque atrasa tudo, né? Não é um atraso tipo assim, de lamentar, não. É um atraso de ganho, eu falo. Eu ganhei 1 ano lá fora, e eu ganhei 1 ano de experiência cultural, de experiência acadêmica, de conhecimento de mundo, mas aí eu tive que adiar o sonho da formatura. Formei lá no baile, beleza, mas fiquei mais 1 ano na universidade, não lamento. E depois disso eu fiz uma pós e agora eu comecei outra pós em supervisão, porque eu quero retomar os estudos, porque agora eu sinto que é o momento de tentar o mestrado o ano que vem. Então, assim, eu falo que a vida da gente, ela vai tomando uns caminhos diferentes, só que você não pode só abrir ciclos, você tem que fechar. Porque senão você fica abrindo eternamente e nunca termina nada. E eu fiz essas escolhas, e não são escolhas fáceis. Eu confesso que é muito difícil mesmo você largar uma coisa para começar outra nova, mas é assim a vida. Então eu fechei o ciclo de estar sozinha, casei, abri o ciclo dos filhos, depois abri o ciclo da universidade, fechei ele por enquanto, abri o ciclo da bariátrica, que é um ciclo eterno, depois abri o ciclo da dança e a gente vai se ajustando na vida, não dá para ganhar sempre. Tive que fazer escolhas de deixar coisas para trás, sim. Eu deixei o mestrado naquela época que hoje, se eu falar, nossa, hoje era para eu estar aí num doutorado. Mas não era no meu momento. Eu precisava da dança para que eu fosse essa mulher de fortaleza que eu sou hoje. E não é só aparência. Porque quando a gente faz bariátrica, a gente sofre muito. As mulheres que fazem bariátrica, a gente consegue entender porque as pessoas, a gente começa a perceber que o ser humano, às vezes, ele olha para a gente como uma casca e não como o que a gente é. Aí você começa a se descobrir. Aí você tem que olhar no espelho e falar, porra, mas eu tenho que provar que eu sou muito mais do que aquela coisa por fora. Por exemplo, quando me deu um boom, assim, tipo assim, nossa, as pessoas me olham pelo corpo. Foi quando eu encontrei, não vou citar nome, né, porque é feio, mas quando eu encontrei um professor que me deu aula no primeiro semestre da universidade, e aí quando eu voltei de Portugal, ele me reencontrou no mesmo corredor da UFO, e ele me olhou e falou assim, poxa, mas você é a Dinamarca que eu dei aula? Falei, sou eu. Aí ele pegou e falou assim pra mim, mas você tá totalmente mudada, olha pro seu corpo.
Aí eu disse para ele assim, realmente, eu estou totalmente mudada. Mas você também precisa olhar para minha mente hoje. Eu não sou aquela mesma mente que entrou na universidade. Então, quando a gente supera muitas coisas com essa bariátrica, com esse ciclo de vida, com essa. Eu emagreci 65 quilos. E hoje eu tenho 58. Então eu era 2 vezes o que eu sou. Então as pessoas se assustam mesmo. E aí é uma lição de vida para mim e para as pessoas. Para as pessoas começarem a ver os outros não só pelo superficial, e para mim, enquanto pessoa, mostrar para as pessoas que eu sou muito mais do que um corpo, que eu tenho mente, que eu tenho um ideal, que eu tenho propósitos, que eu busquei mudanças e a gente muda. Eu não vou dizer para você, eu não posso dizer que eu sou a mesma pessoa de 4 anos atrás. Então, isso é natural. Então, a dança me ajudou nisso. Ela me pôs numa posição de dizer assim: eu sou a professora Dinamar Neto e eu pratico a dança sim. E eu sou, para além da dança, para além daquele remeleixo, para além daquele dança na bunda, dança não sei mais o quê, porque eu danço todos os estilos, eu também sou pedagoga e eu sou uma profissional da educação. Então, assim, eu acho que a dança ajuda nisso, esse descobrir da mulher. Então, para vocês que não praticam a dança, procurem, vocês não vão se arrepender. E aí, um exemplo tá aí, que é a Sônia. A Sônia, quando ela dançou pela primeira vez, ela era. Eu olhava para ela e falava, gente, ela não vai dançar, ela não consegue descobrir o corpo dela. E depois ela começou a praticar, a gente praticou quase 1 ano de dança. Ela me contratou e eu dava aulas para ela. E a gente via a mudança e eu olhava para ela e eu falava, nossa, como a Sônia tá feliz. E era 7 da manhã. Essa mulher na universidade, no pico da pós, 7 da manhã, ela tava lá num pique, ela abria o lugar pra gente dançar e vamos. E ela era muito mais animada do que as filhas dela. Então, esse é o poder da dança. Então, a sua história, ela mexe muito comigo, porque eu e Maíra, eu e minha filha mais velha também somos bariátrica, e é uma luta constante com a briga com o peso. Então, tem época que estamos bem, outra época estamos mal, e parece que, engraçado como essas coisas, a minha irmã fala que não tem coincidência, tem providência. Quando eu te convidei, eu fiquei pensando, eu sempre lembro muito de você, né? Bom, Lembro de você quando iniciou o curso de pedagogia, quando foi para Portugal, as suas histórias de Portugal, as suas dificuldades lá, e quando você volta. E a minha loucura para aprender a dançar, porque quando eu te vejo dançar, eu acho assim, lindo, lindo enquanto expressão, enquanto possibilidade, enquanto saúde também, né? E quando você fala, por exemplo, da transformação do seu corpo e que os homens, nossa, né, que corpão, comigo acontece o contrário. Como é que uma mulher tão inteligente consegue ser gorda, né? Emagrece, engorda, emagrece. Então, assim, essas questões sobre o nosso corpo acaba aparecendo de forma pejorativa. E aí, essa é uma conversa muito bacana de ter, né, com as mulheres, porque é um desafio. Uma coisa que você falou aqui, que eu quero ver se fica, né, na minha cabeça, porque, por exemplo, na minha idade, é uma pergunta que eu quero te fazer. A dança, a música, a dança, a poesia, são coisas que me dão muito prazer. Eu chego assim a viajar na maionese, literalmente, a desligar desse mundo tão duro, tão difícil, né? E é possível, né, na minha idade, com 60 anos, a dança me transformar? claro, não existe idade para a dança transformar. Existe sim limitações. Eu consigo dançar em qualquer idade, mas eu tenho que conhecer o meu corpo. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Se eu não conhecer o meu corpo, se eu não saber as limitações que o meu corpo me dá, eu não vou conseguir descobrir o prazer na dança. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu tenho quase 40 anos. E eu tenho profissionais profissionais amigos que partilham da dança comigo
em termos de apresentações, de aulões, de promoções de evento mesmo. Só que eu preciso entender que a minha dança é uma dança de 40 anos e eu tenho, por exemplo, um amigo que tem uma dança de 20 anos. Então, o que que eu faço para isso? Eu me conheço. No meu caso, que sou professora, eu não vou, por exemplo, a gente vai dividir as músicas. Eu não vou pegar uma música que não cabe o meu corpo dentro. E eu falo isso para as minhas alunas. Elas não podem dançar aquilo que eu danço. Elas têm que dançar aquilo que elas sentem através do meu movimento. E se de tudo na minha aula elas não caberem, não se acharem, precisa achar algo que não, eu falo até que não machuque o corpo. Porque a dança, ela tem que trazer prazer, ela não pode trazer dor. Então, por exemplo, existem movimentos que as meninas de 20 anos fazem e que hoje talvez eu faça porque eu tenho um preparo físico, mas eu tenho uma amiga de 40 que não vai fazer. Lógico, ela não tem preparo. Então, precisa se conhecer, precisa conhecer o seu ouvido. E esse conhecer o ouvido também é importantíssimo na dança. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu dou aula de fit dance e de zumba. Qual que é a diferença? Zumba é mais para atividade física, para perca de peso. Fit dance é para dançar, é para se divertir, é da moda. Então eu danço, no fit dance eu danço lá. Toma, toma, que toma, toma, que toma. Na zumba eu dou. Vamos bailar. Você consegue ver a diferença? E a minha filha, de 10 anos, ela não dança nenhum dos dois. Por quê? Porque ela não gosta. O ouvido dela veio do balé clássico, porque ela faz balé desde 2 anos. E ela não sente prazer. Às vezes eu falo para ela assim, vamos gravar uma música com a mamãe? Mãe, essa música sua é muito ruim. Por quê? Porque é ruim de fato? Não, é porque o ouvido e o corpo dela se acostumou àquilo. Ela ama o balé. Ela faz apresentações belíssimas, porque assim, ela conhece o corpo dela, ela conhece o ouvido dela. Então você, Sônia, tem que se descobrir. Eu vejo, quando eu dava aula para você, eu via você no tango, na salsa, naquela coisa, vamos ali, ó, naquela coisa marcada. É aquilo que você. Então é nisso que você tem que investir. É no seu gosto pela dança e no seu corpo enquanto mulher. Porque eu não posso fazer uma dança e fazer uns movimentos que eu pense assim, nossa, para que eu tô fazendo isso? Isso não me dá prazer. Então a dança é para isso, é para se dar prazer. É para você se olhar no espelho e falar: nossa, que mulherão da porra que é esse que tá dançando. É para você dançar pro seu marido e falar: nossa, hoje eu aprendi isso, e aprender a jogar o cabelo e se sentir feliz com aquele movimento. Então você não pode querer dançar aquilo que te envergonhe e aquilo que te machuque. Então você só vai descobrir a dança a partir do momento que você se descobrir enquanto mulher e descobrir o seu ouvido, aquilo que realmente você gosta. Dançar é igual ler. Você só lê aquilo que realmente te chama a atenção. Então, assim, e para você, Sônia, respondendo para você diretamente, faz como você fez na universidade, porque eu conheci, eu vi você na ativa. Então, eu olhava para você falando sobre o EJA e eu vi o brilho nos teus olhos. Então, é aquilo que você estudou, é aquilo que você se projetou novo, porque é aquilo que você gostava, é aquilo que te dava prazer. Na dança vai ser a mesma coisa. Acha um ritmo, acha um estilo de dança, uma coisa que te faz ouvir, que te faz viajar, e aí você vai falar: nossa, Dina, você tinha razão. Eu precisava descobrir o caminho da dança para eu me encaixar. Então, se a gente não pode encaixar em qualquer lugar, eu vou fazer aula de sapateado porque só tem o horário das 7 e é lá mesmo que eu tenho que fazer, porque é o único horário que eu tenho. Não funciona. Não funciona. Seria a mesma coisa de você, Sônia, estudando algo que você não gostava. Talvez você não motivasse tanto as pessoas na universidade e nós, estudantes, não íamos ter visto quanto seus olhos brilhavam enquanto você trabalhava com a EJA. Então, esse é o meu conselho. Mas a dança pode te motivar, sim. 60, 70, 80, 90 e vamos lá. Então, a Marisa de Araguari foi minha orientanda de mestrados que adora forró. Tem alguns especialistas que falam que o forró mexe, além de mexer com a alma, mexe com o corpo todo, né? E é uma dança muito gostosa. Mas
Eu queria te perguntar uma coisa que eu li recentemente sobre a relação de música, dança, terapia, menos remédio. O que você tem para falar disso, né? Porque parece que as pessoas, que nem seu relato, eu não tenho nenhuma entrevista sua, nenhuma dança sua antes de Portugal. Mas a Dinamarca que a gente vê hoje é uma Dinamarca sorridente, né? Larga, muito diferente, não é de corpo e nem interior, mas o seu olho, o seu sorriso, inclusive as suas histórias, né? Tem história que você contou aqui hoje que você nunca contou para nenhum colega de sala e para nenhum professor, né? Verdade. Então, vamos lá. Relação dança, ritmo, né? Que você falou? Sim. Dança, ritmo e saúde. E é assim, a questão da dança é uma questão assim, como que eu vou intitular? Não é que ela, por exemplo, eu não posso ser hipócrita de dizer assim, você tem, por exemplo, eu tenho alunas que fazem aula comigo porque tem problema na coluna. Inclusive uma amiga muito íntima. Ela tem sérias dores nas costas, tal, e aí eu pude perceber que a dança não sara, né? Mas ela ameniza muito. Então, assim, eu não posso dizer que é um remédio, né? Porque tem determinados problemas de saúde que você realmente precisa ir ao médico, tal. Mas essa amiga minha, em especial, ela tem muitas dores no ciático, tal, nas costas, tal. E ela começou a fazer as minhas aulas de dança e ela se sentia melhor. E ela fala assim que ela se recusa a tomar remédio, porque ela não quer ficar dependente do remédio. E ela falava, Dina, e ela não faltava nas aulas. Dia de terça e quinta ela estava lá, ela era fiel. E aí ela fala, quando começou a pandemia, ela começou a reclamar demais. Dina, as aulas estão fazendo falta, eu sinto mais dores. Então, assim, ameniza muito a questão da saúde. A disposição para fazer as outras coisas ajuda e muito. Mas eu também não posso dizer que é um remédio. Isso aí eu estaria saindo da minha área, né? O que eu posso dizer é que ela transforma o seu corpo por dentro e por fora. Por quê? Eu acredito também que a nossa mente, ela tá o tempo todo ligada com o nosso corpo. Então, por exemplo, se eu levanto com dor de cabeça, vamos dar um exemplo. Eu levanto com dor de cabeça e eu não tomo remédio, automaticamente eu vou passar o dia todo ruim. Se eu tomo um remédio e ameniza, eu vou ter outro rendimento no dia. A dança é a mesma coisa. Se eu acostumo o meu corpo a estar em movimento o tempo todo, e aí eu começo a fazer isso com frequência, o meu corpo entende que ele tem uma agitação e ele tem uma movimentação contínua. Porque a gente, principalmente as mulheres, eu falo que depois dos 35, precisa tomar muito cuidado porque o nosso metabolismo ele é lerdo, ele é diferente do metabolismo masculino. Então, as mulheres sofrem muito, muito mais. O homem com 40 que ele começa a querer desacelerar o metabolismo. Mulher com 30 já começa a desacelerar, com 35 para. Então, assim, eu falo por experiência, por exemplo, quando eu fiz a bariátrica 7 anos atrás, o meu ritmo era outro. Eu perdia peso muito rápido e tal, ganhava massa magra muito rápida. Hoje, perto dos 40, isso desacelerou e muito. E olha que eu pratico exercício e danço há muito tempo. Então, para a gente ver o caminho que a gente está indo. Agora, você imagina uma pessoa que nunca praticou nada. Então, assim, aí ela resolve praticar os 50. Ela vai sentir dor, ela vai se sentir cansada, mas com o tempo a mente dela vai dizer para o corpo que aquilo é bom. Então, mas é um processo demorado. Eu não posso dizer, eu vou pegar o seu exemplo. Eu não posso dizer que eu fiz bariátrica e eu comecei a dançar com 2 meses, eu estava feliz da vida, não. Não estava, não. Quando eu comecei a dar aula, para vocês terem base, eu tinha 33 anos. 32 para 33. Eu parecia uma múmia, sabe por quê? Porque eu punha proteção nos 2 joelhos, porque doía. Vocês não tinham noção do tanto que doía. E eu passei durante 2 anos dando aula com proteção nos 2 joelhos. Então, assim, por quê? Porque eu fiquei uma vida inteira sedentária.
Eu dançava os pagodes da vida, né? Mas eu dançava quando eu operei, eu tinha 120 quilos. Eu dançava com 80, com 90 quilos e era uma dancinha ou outra ali uma vez no mês. E aí eu comecei a praticar dança e eu dava aulas. Teve uma época que eu dava 36 aulas semanais de dança. Então, assim, o meu joelho não aguentava de dor. E hoje não, hoje eu danço tranquila. Aí os meninos até brincam assim, nossa, você parece que nunca desliga. E assim, por quê? Porque é uma trajetória. Então, eu acho assim, as pessoas têm que começar a entender que a atividade física, eu tô falando especificamente da dança porque é da minha área, a dança ela ajuda, mas é com o tempo. E é com a continuidade. Então, às vezes a pessoa fala assim, ela vai na minha aula um mês certinho. Aí depois ela passa 2 meses sim. Aí ela volta e fala, agora, mas eu não sei mais nada, eu sinto muita dor. É claro. E dançar é igual andar de bicicleta. Se você para, você esquece. Não adianta. Eu passei a pandemia sem dar aula, passamos aí 3, 4 meses sem dar aula, de tudo, assim. E eu engordei. Então, assim, e a minha alimentação é reduzida. Eu engordei 3 quilos. E aí depois, e para além disso, eu fiquei enferrujada. Então, assim, quando eu voltei a dar aula, eu dançava em casa 6 horas por dia para tentar voltar no ritmo, para não dançar ofegante, para o corpo se organizar, porque a gente ganha uma habilidade com o corpo, com a dança, que não é qualquer um que tem. Todo mundo que dança tem uma habilidade maior. Se você falar 2 para lá, ele já pensou. Agora, a pessoa que não dança, se você falar, você tem que ensinar. E às vezes você está falando direita, 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 e a pessoa está lá na esquerda. Porque a dança mexe com o cérebro. A dança te ensina a ter essa habilidade de ir para lá e para cá, de girar para um lado, de girar para o outro. Mas também não é uma habilidade que você ganha e fica com ela, não. Se você parar, você vai perder essa habilidade. Então, a gente precisa entender que a dança, como qualquer outro exercício, tem que ser uma coisa constante na vida. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, eu vou dançar 2 meses e a minha coluna vai parar de doer. Não vai. Ela vai melhorar enquanto você estiver praticando. Então, eu acho que a relação é essa. A relação da dança com a saúde é essa. Você melhora sim, mas tem que ter uma continuidade. E lembrando que você tem que conhecer o seu corpo e conhecer os movimentos que você consegue fazer. Porque não adianta, por exemplo, eu danço um ritmo, aí me coloca para dançar um hip hop, vou ficar estropiada se eu não quebrar um membro. Por quê? Porque eu não conheço o meu corpo para aquele estilo de dança. Então tem tudo isso. E a dança com ritmo tem uma ligação enorme, porque você ganha ritmo até para fazer outras coisas. Por exemplo, você consegue subir num banco com facilidade para mexer no seu guarda-roupa em cima. Isso aí é fato. Você sobe uma escada com um ritmo muito maior. Você consegue subir de 2 a 2, você consegue subir sem pegar no corrimão. Isso é fato. Então, dança e ritmo tá interligado. E não é só o ritmo da dança, é o ritmo da vida. E agora, voltando à segunda pergunta, que você me vê com um sorriso mais largo, uma história. Lógico, a gente começa a se conhecer. E eu também, combinadinho com a dança, a gente vai amadurecendo. Então, assim, qualquer coisa que aconteça na vida da gente e que você encare como uma mudança, e aí você vai conseguindo tirar dessas coisas as coisas boas. E chegou uma época na minha vida que eu comecei a falar, opa, peraí, né, também. Por exemplo, vou voltar no exemplo do professor. No dia eu fiquei puta de raiva. Eu falei, nossa, mas ele agora tá me vendo como uma menina gostosa, não sei o que. Eu fiquei brava mesmo. E eu chegava e falava pro Rafael, não é possível. Não é possível que ele nunca parou para pensar que os meus ideais, que a minha vontade de ser uma pedagoga boa, uma profissional reconhecida, não é possível. Não, mas não era isso que eu tinha que pensar naquele momento. É justamente o que você falou, da dificuldade da gente se reconhecer. Então, eu precisava começar a falar, opa, peraí, não marquei essa pessoa com o que realmente eu queria. Eu precisava ter provado para ele naquela época que eu queria muito mais na universidade. Então eu vejo isso. Então assim, e quando eu fui para fora e tive a experiência lá, gente, eu tenho professores da Universidade de Coimbra que a gente troca ideias até hoje. E lá eu tive uma experiência muito, eu falo que é uma experiência muito linda. Eu trabalhei, eu não gosto, não é que eu não gosto muito, vou mudar a fala, porque senão a Sônia vai brigar comigo. Eu gosto demais da alfabetização.
Me encanta essas coisas. E eu não gosto, não me encanta tanto o EJA. Mas eu tive uma experiência linda com o EJA lá em Portugal, que eu fui fazer um estágio. Não era obrigatório, mas eu estava com tempo sobrando. Falei, vou aproveitar tudo também. Resolvi aproveitar tudo. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer um estágio lá em uma instituição que ensinava português para os estrangeiros que vinham morar em Portugal. Então, eles passavam um ano estudando português, era só EJA mesmo, era só pessoas mais velhas. E aí a gente começou, e aquela vivência, aquela troca foi muito boa. Então, eu comecei a pensar que, assim, quando a gente dá de encontro com alguma coisa assim, ai, tá me incomodando, tipo, ai, como uma professora de universidade pode ser gorda? Então, eu tenho que pensar nisso, como que eu posso transformar isso na minha vida? Como que eu posso ver o lado bom dessa fala tão ignorante e tentar mudar isso, tanto para mim quanto para o outro? Então, essa fala desse professor me fez pensar muito nisso. Então, opa, se ele me percebeu agora que eu tô magra, das duas, uma. Ou eu não deixei a minha marca, ou ele é muito vazio. Na realidade, eu não deixei a minha marca, porque o cara era cheio, transbordando. Então, assim, eu não deixei a marca necessária nele. E hoje não, hoje a gente conversa tal. Eu até brinquei uma vez com ele, você lembra? Ele, nossa, eu lembro, mas é porque eu fiquei muito assustado tal. Então, assim, eu encarei da maneira errada. Porque ele ficou realmente assustado, assim, porque ele falou assim, Dinamarca, você mudou, mas você não mudou para ruim. A gente consegue ver em você a felicidade de ser uma pessoa magra e que às vezes nos bariátricos a gente não consegue ver. Porque às vezes se frustra mesmo, porque é um caminho muito difícil, gente. Gente, ser magro não é fácil. E depois de ser gordo, com a pele lisinha, um cabelo sedoso, é mais difícil ainda. Porque eu tenho esse cabelo aqui, gente, depois de 7 anos. Mas o cabelo cai. Gente, a gente fica praticamente careca. A unha não cresce. Essa unha aqui, a gente compra. Porque a gente não tem unha depois de bariátrico. Então, essas ruguinhas, a gente acostuma com elas. Porque quando a gente é gordo, tudo é vistoso. Gente, eu era uma gorda linda. Eu tinha um cabelo lindo. Era um cabelo que não precisava ser alisado. Era um cabelo que você lavar tal. Era um cabelo cheio. Eu usei aplique durante 4 anos para eu me sentir mais bonita. Então, gente, ex-bariátrico não é fácil. Eu sei a luta e eu me solidarizo com a Sônia quando ela fala isso, porque não é fácil, quando as meninas dela sofrem. Não é fácil, é uma luta diária. E aí aquela coisa de você pensar como magro, e você não é um magro bonito, porque chega uma época que você fica feio, que você não é nem magro nem gordo, né? Não tem só nessa época? Que você se olha e fala assim, meu Deus, mas que é isso? Aí você se olha Eu no não me espelho. reconheço. Gente, é horrível. Então, assim, a gente gente, ser bariátrico não é fácil, coloque isso na sua cabeça. Então, para a gente se redescobrir depois desse processo todo, é muito difícil. Então, a gente tem que descobrir as roupas que cabem na gente. As pessoas hoje falam para mim assim, Dina, você fica linda com qualquer coisa. Mentira, não fico, não. Por quê? Porque eu sou curtinha. O meu corpo é curtinho. Então, não é qualquer coisa que cabe. Então, a gente tem que redescobrir. E aí, para além disso, não é qualquer coisa que fica boa em mim, porque eu tenho que pensar também que eu tenho um corpo hoje, esteticamente, de uma menina de 20 anos. Se você me colocar hoje nua, do lado de uma garota de 20 anos, você vai falar assim, e tirar meu rosto, né? Porque as rugas contam. Mas se você me colocar nua perto dela, você vai falar, as duas têm 20 anos. Só que não é assim. Eu tenho que me comportar como uma mulher de 40, e às vezes as pessoas não aceitam. Fala, nossa, Dina, mas por que você não usa short para dar aula? Porque eu, aos 40 anos, eu não me vejo dando aula de short. Porque eu tenho respeito. Não é que eu estou dizendo que as outras pessoas não têm respeito com os meus alunos, mas eu não me sinto bem dando aula com 40 anos de shortinho lá, mostrando a beiradinha da bunda. Porque eu não tenho um corpo bonito? Não, é porque não cabe em mim. Então, isso é que eu falo. A gente tem que se descobrir enquanto mulher. Então, você pode fazer qualquer coisa na idade que você tiver. Às vezes eu vejo as pessoas assim, Dina, você vai dançar com 60 anos? Vou. Mas por que não? Mas eu vou dançar dentro daquele que me cabe. Dina, você vai dançar funk? Lógico, eu gosto.
Só que eu não vou colocar um topzinho tampando o bico do peito e mostrando a parte da bunda. Porque eu acho que não me cabe. Mas não diz também que com 60 anos eu não vou poder dançar funk. Entendeu? Então, eu acho que é tudo uma questão de se encaixar, de se descobrir. Então, eu tenho que me ver. Hoje eu sou magrinha, eu sou bonitinha, eu malho, porque a gente tem que manter. Mas eu também tenho a maturidade de uma mulher de 40 anos. Que delícia te ouvir. Ai, Sabia que entrou uma professora de dança aqui agora, Mariana Garcia. Mariana Garcia, deixa eu falar para vocês quem que é Sabia que a Mariana Mariana Garcia? é minha sobrinha? Sabia não, a Mariana Garcia é a melhor professora de jump que tem na cidade de Uberlândia. Pois é, a Mariana é uma Que sobrinha querida. delícia! Prima, ela é prima das minhas filhas, né? Que delícia! A mãe da Mariana é irmã do pai da Maíra e da Mainá. Que bom! Não, gente, eu sou apaixonada da Mariana. Beijo, Mariana! Então, Dinamar, né? Que delícia conversar com você, ouvir suas histórias. Eu acho que as pessoas que ficaram conosco desde o começo e as que vão assistir depois vão poder comprovar como a dança transformou sua vida e que transformou para melhor. Porque uma coisa que às vezes me preocupa muito, as pessoas, querendo ou não, elas são transformadas, só que tem algumas que não são para o bem, né? E eu fico aí correndo atrás de pessoas que se transformam e se transformam bem, inteiras, né? Então, assim, acompanhei um pouco aí do crescimento dos seus filhos, desse amor, dessa coisa gostosa, né? Esse amadurecimento seu em relação ao casamento, em relação à transformação do seu corpo. E a dança é essa coisa que me deixa extremamente apaixonada e eu não vou desistir. Tá? Não desiste. Tô aqui para te ajudar, não desiste. Tá, não vou desistir. Do mesmo jeito que eu não te deixei desistir do curso, né? Muito bem, é verdade. Vou atrás, ligo, e cadê você, né? Eu também espero que você não desista aí das mulheres, né? Das mulheres que precisam. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Que algumas pessoas me perguntaram, por exemplo, qual a possibilidade da gente ter dança em espaços públicos para que mulheres de baixa renda possam dançar também? Ótima pergunta. E muito cai muito nesse momento. Por quê? A gente não falou da minha trajetória mesmo na dança no Brasil, mas eu participei de um projeto que eu movia muitas mulheres desse jeito. Era um projeto que era vinculado a um vereador da cidade de Uberlândia. O que ele fez? Ele criou um projeto e aí eu dava aula na praça. Ele me convidou e ele custeava esse projeto. Então, ele me pagava e eu dava aula lá. E esse projeto, ele durou quase 4 anos, 3 anos e 7 meses. Foi um projeto lindíssimo. Mas, como eu disse, tudo a gente tem que fechar o ciclo. E isso fechou. Foi muito bom naquela época. Inclusive, tem alguns projetos em Uberlândia. Hoje, muito poucos, mas eu acho que está na hora de resgatar. Porque é muito importante. Porque eu falava na época da praça, e foi na Praça do Saraiva, do bairro Saraiva, que eu dava aula. E lá foi uma época muito boa, porque as mulheres, a maioria eram mulheres, eu tinha homens lá também, inclusive o seu Geraldo. O seu Geraldo era um exemplo de vida. Meu aluno, que eu falo com todas as vezes, foi o meu melhor aluno de todas as vidas. Ele dançou até Jesus chamar ele. Então, assim, ele ia nas aulas toda segunda e quarta. E o seu Geraldo, ele chegava lá e ele dançava aqui. Eu tava lá dançando funk no palco e ele tava só aqui com sorrisão. Aí, no final da aula, ele chegava lá e falava: tchau, professora, até na próxima aula. E ia embora o seu Geraldo. Seu Geraldo, o dia que tava com a pressão muito ruim, o seu Geraldo falava assim: ô, professora, hoje eu não posso dançar porque o médico falou pra eu ficar quietinho, mas eu vou assistir, tá? E o seu Geraldo sentava no banco da praça e ele assistia a aula toda. E acabava a aula, ele chegava lá e falava assim: tchau, professora, na próxima aula eu vou dançar, tá?
E foi assim, foi uma trajetória linda. E eu percebia que tanto o seu Geraldo quanto aquelas mulheres, elas iam lá para buscar muito mais do que só uma aula de dança. Às vezes elas esperavam para falar comigo, ó. Oi, tia, eu tô aqui, tá? Eu vi na aula. Por quê? Porque elas querem um carinho a mais, elas querem um contato a mais. Então, eu aprendi muito com aquelas mulheres ali. Teve época que eu consegui colocar 200 mulheres naquela praça. E eu tenho orgulho daquele projeto, que vocês não falam assim. E eu trouxe grandes amizades desse projeto. Então, é um projeto que eu gostaria muito de resgatar em outros lugares da cidade, porque eu acho que outros lugares necessitam, mas que eu falo com amor, porque aquilo ali fez parte da minha vida e fez parte daquelas mulheres. E muitas mulheres hoje falam, nossa, lembra da praça? Eu dancei muito com você, tal, tal. Então, assim, eu acho que é muito viável, principalmente na sua posição que você está tomando hoje. É totalmente aconselhável que você arrume um projeto desse. Eu acho que as mulheres vão gostar muito. Eu acho que tem que procurar um lugar que precisa, que você vê que é fundamental ter uma atividade assim, mas é totalmente aceitável e importantíssimo os projetos assim, viu? Então, nossa, que delícia, né? Eu vou pensar nisso com carinho e vou te procurar, porque vamos trocar figurinha, vai dar sim, certo. vamos lá, porque eu acho que as coisas não acontecem por falta de vontade política, muitas vezes. Não é Exatamente. por falta de recursos financeiros, sabe? Eu quero pensar um pouco disso. E tenho pensado muito nessa coisa. Vem dançar com a professora Sônia, você vai morrer de rir, porque, igual você falou, né? O meu ritmo, a minha dança, ela é uma dança que cabe dentro do meu corpo, né? Do meu jeito, mas eu amo dançar. E assim, amei estar aqui com você hoje, ouvir sua história, sua narrativa para nós é muito importante. Você sabe o tanto que eu gosto de histórias, porque né, trabalho com história oral no mestrado e no doutorado. Então, assim, gosto muito, muito, muito de te ouvir, tá bom? Muito obrigado por dispensar seu tempo tão precioso aí para nós. E a Shirley está falando aqui, ó, pensa nesse projeto com muito amor e carinho, eu vou pensar, tá? Vamos pensar Vamos pensar. juntos. Vamos pensar junto, tá bom, gente? Boa noite, muito Boa obrigada por noite. ficar aqui conosco, tá? E é isso, Dinamar. Sônia, Até... obrigada, tá? De Eu que nada, até agradeço. Você qualquer sabe dia. o tanto que eu sou apaixonada por você, né? Eu Então, também, muito eu também. obrigada mesmo, tá? Tá bom. Boa noite. Boa noite.